Olá, seja bem-vindo ao PodFlor, Florestas e Meio Ambiente Acessíveis. Este é um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Engenharia Florestal, da Universidade Federal do Amazonas. E este é o episódio número 6, no qual iremos falar sobre a importância dos fungos na floresta. O texto foi elaborado por Maria Elizabeth Castelo Branco Lira. Você sabe o que é um fungo? Vem comigo que eu te explico. Os fungos são organismos heterotróficos, eucarióticos e unio-multicelulares que estão agrupados no reino Fungi. Lembrando que heterotróficos são aqueles organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E eucarióticos são indivíduos que possuem o núcleo de suas células definido por uma membrana. Os fungos são classificados de acordo com suas funções na natureza. Existe uma grande variedade de fungos, que são de grande importância para o meio ambiente e para os seres vivos, como na fermentação de alimentos e também na produção de antibióticos. Os cogumelos de chapéu fazem parte do filo Basidiomycota, comumente encontrados em jardins e em lugares úmidos. Existem os cogumelos comestíveis, alguns conhecidos como champignons, que são utilizados na alimentação. Outro tipo são os cogumelos venenosos, que podem ser fatais se ingeridos. Há também o cogumelo alucinógeno denominado amanita, tóxico, e usado para o controle de insetos. Os fungos que servem como fermento biológico de pães, biscoitos e cervejas, são pertencentes ao grupo Ascomycota. E ainda há os que constituem o grupo Zygomycota que possuem espécies prejudiciais ao ser humano, como o bolor do pão, entre outros. Durante muito tempo, os pesquisadores acreditaram que fungos e plantas pertencessem a um mesmo grupo de organismos. Este pensamento baseava-se no fato de que ambos não se locomovem e possuem algumas características em comum. Entretanto, com o avanço dos conhecimentos biológicos sobre estas espécies, principalmente relacionados à microscopia, foi aceito no meio científico, que os fungos são organismos diferentes das plantas, tanto em aspectos morfológicos e fisiológicos, quanto por possuírem origem a partir de linhagens evolutivas diferentes, ou seja, possuem ancestrais diferentes na árvore da vida e, por isso, constituem reinos separados, os reinos Fungi e Plantae. Por serem organismos heterótrofos, os fungos podem obter energia a partir da ciclagem de nutrientes, decompondo restos de árvores e animais mortos e devolvendo seus nutrientes para a terra, de modo que outras plantas poderão absorvê-los. Devido a essa capacidade de decomposição, são eles, muitas vezes, os responsáveis pelo apodrecimento de alimentos em nossas casas. Os fungos também são capazes de estabelecer uma relação ecológica com as raízes das plantas, interligando umas às outras, formando uma verdadeira rede de conexões embaixo da terra. Essa associação é chamada de micorriza e ocorre entre fungos da classe Zygomycetes e raízes das plantas. É como se fosse uma internet embaixo do solo. É por meio dela que as plantas conseguem trocar moléculas, permitindo que uma planta adulta envie alimento para uma planta jovem, ou que uma planta atacada por lagartas avise as suas vizinhas por meio do envio de sinais químicos. Ao receber esses sinais, as outras plantas aumentam a produção de metabólitos especializados, substâncias de defesa que deixam suas folhas com um sabor ruim para as lagartas, evitando que sejam comidas. E o que aconteceria se os fungos não existissem? Bem, os organismos que morressem ficariam intactos por muito mais tempo, esgotando os nutrientes do solo, pois as moléculas não retornariam para o ciclo biogeoquímico. Não haveria parte dos antibióticos conhecidos, impedindo a cura de muitas doenças. E o pior, não existiria queijo no mundo, nem pão, vinho ou cerveja. Perceba como nós, bem como todos os organismos vivos, dependemos dos fungos em diversas escalas. Por isso que eles são essenciais para manter o equilíbrio da vida no nosso planeta Terra.